E vamos trazer uma mensagem especial para você. Você do AM 1260 e também do AM 1480. Como de costume, a gente traz uma mensagem onde a gente possa refletir a nossa vida, os acontecimentos diários, seja no trabalho, com a nossa família, na nossa comunidade, que possa trazer um ânimo, que você possa abrir a janela, dobrar a esquina, dar um passo, através da palavra de Deus, através da mensagem. Quer alguma coisa? E a gente vai trazer a história de hoje, a parábola da árvore que não sabia quem era. A parábola da árvore que não sabia quem era é uma bela história que nos lembra que todos somos únicos. Não reconhecer essa verdade pode nos levar a tentar ser o que não somos, quando tomamos os outros como referência. A parábola da árvore que não sabia quem era conta que, em um reino distante, havia um jardineiro que amava o seu ofício. E certo dia ele pediu permissão ao rei para plantar o jardim mais bonito que havia existido na terra. Ele disse que levaria algum tempo, mas o resultado valeria a pena. Esse jardineiro era muito cuidadoso e faria um conjunto de plantas para oferecer um espetáculo jamais visto. E esse rei concordou. Com essa infinita paciência desse jardineiro, então ele começou a plantar. Plantou as sementes uma a uma, escolhendo o melhor lugar para cada uma delas. Dia após dia, ele as regou e as alimentou. Sabia que as plantas são seres nobres e que sempre respondem àqueles que protegem, que cuidam. Assim, vários meses se passaram e começaram a crescer os primeiros caules, as primeiras folhas. E esse jardineiro se sentia imensamente feliz de todo esse esbanjar de vida dessas plantas que estavam nascendo. Depois de um tempo, as rosas floresceram e isso encheu o jardim de cor. Margaridas, cravos também cresceram. Algum tempo depois, as macieiras começaram a dar frutos e tudo se impregnou com o seu aroma. As plantas cresceram, as macieiras, exceto uma planta que não florescia e não dava frutos. A parábola da árvore que não sabia quem era. A pequena planta crescia, mais devagar que as outras. Esse jardineiro pensou que poderia demorar um pouco mais para florescer, mas que de qualquer maneira o faria. Por isso ele esperou pacientemente, mas nada aconteceu com essa planta. Conta a parábola que demorou mais de um ano e ela permanecia quase a mesma do começo. Ela tinha um caule forte, cada vez mais forte, folhas e galhos, mas não aparecia nenhuma flor, muito menos fruto. Então apareceu a roseira que era muito amigável, e quis dar-lhe um conselho para esta planta que não crescia. E esta roseira deu conselho: olhe diretamente para o sol,
disse a rosa. Olhe diretamente para o sol e veja como eu tenho florescido. Eu acho que você é uma roseira e só precisa de um pouco mais de luz e calor para florescer. E essa plantinha ouviu atentamente. Ouviu essa roseira, então todas as manhãs olhava para o sol por um longo tempo. Também tentava se esticar para que seus raios se alcançassem melhor. Mas nada, nenhuma flor saía de seus galhos. A parábola ainda conta que apareceu. A parábola disse então que a macieira interveio. A rosa não sabe o que disse. E disse à macieira: olha, na verdade você é como eu, uma macieira. Você só precisa absorver mais água intensamente. Você verá que com um pouco tempo você florescerá e também darás alguns frutos, assim como eu. Ouça que eu te digo, eu sei que estou falando. Mas a planta, que já era uma pequena árvore, ouviu atentamente a macieira. Pensou que poderia ter razão. Assim, cada vez que irrigavam, absorvia o máximo de água possível. Fazia um grande esforço, mas não se importava. Tudo o que queria era dar frutos. Mais do que isso, queria saber quem era ela. E ser uma macieira era algo que lhe atraía. Então essa flor ouviu essa macieira. E a parábola ainda conta que passou algum tempo e nada aconteceu. A árvore, que não sabia quem era, não dava rosas e muito menos maçãs. E isso encheu aquela pequena planta de pesar. E perguntou: que tipo de árvore eu sou? Que tipo de árvore ela seria se não fosse capaz de encher aquele jardim de beleza e aroma? Que defeito era aquele que possuía? Que era incapaz de ser o que era? No fundo se sentia inferior a todos. Uma árvore que não produz nada e também não serviria para nada. Ela dizia isso. E assim ela permaneceu submersa em tristeza. Até que um dia apareceu uma coruja. Essa coruja chegou ao jardim, a coruja mais sábia das aves. Ela viu também aquela flor, aquela planta, tão angustiada, que pousou em um dos seus galhos e tentou iniciar uma conversa. A árvore, que não sabia quem era, lhe disse as razões da sua tristeza. Então a coruja pediu permissão para inspecioná-la cuidadosamente. E essa árvore concordou, enquanto todas as plantas assistiam à cena com curiosidade. E essa coruja, depois de atravessá-la de cima e baixo, a coruja pousou novamente em um dos galhos. Já sei o que acontece, disse essa coruja. Na expectativa de todos, você não é uma roseira, nem uma macieira, nem nada disso. Você é um carvalho e não precisa florescer e dar frutos como as outras. O seu destino é crescer até o céu e se tornar majestosa. Você será o ninho dos pássaros, o refúgio dos viajantes e o orgulho deste jardim. Ao ouvir a coruja, todos ficaram surpresos. A árvore, que não sabia quem era, compreendeu que tinha errado ao querer ser como os outros. A roseira e a macieira ficaram um pouco envergonhadas. Queriam ajudá-la, sim, mas não podiam fazê-la porque a roseira pensava como uma roseira e a macieira como uma macieira. Todos aprenderam essa lição. E foi assim que aquele se tornou o mais belo jardim da terra, também como o carvalho como parte fundamental.
Reflexão para a nossa vida. Em nosso existir, vão chegar pessoas até nós que vão fazer extensão delas mesmas em nós. Como aquele pai que não conseguiu realizar o seu sonho e projeta tudo isso em cima do seu filho. Até mesmo investindo pesado em termos de recursos. Mas esse pai não sabia que esse filho possui dentro dele as suas próprias sementes, que só esse filho pode descobrir. Como esta planta. Claro que em algum momento ela precisou daquela coruja para falar quem realmente ela era. As onças, ao tentar ajudar, queriam fazer uma extensão, achando que aquela planta também seria uma rosa ou aquela macieira. Pessoas que até mesmo estão em caminhos frustrados, porque em algum momento de sua vida pessoas, terceiros, escolheram por elas. Deixaram que o que mais podia determinar o nosso futuro, que é a nossa livre escolha, de formular os nossos passos, de entrar no nosso íntimo e descobrir as nossas verdadeiras potencialidades, em determinar o nosso futuro através daquilo que a gente sabe fazer, que é a nossa livre escolha de descobrir os nossos verdadeiros sonhos. Meu irmão, existe dentro de você sementes que estão esperando um terreno fértil para que possa florescer. Existe em você a pessoa que é tão sonhada por Deus. Eu fico imaginando Deus olhando para você e dizendo: olha, meu filho, você aí com tanto potencial, está aí jogando sua vida fora, matando seu tempo com coisas sem valor, perdendo tempo com pessoas que não te valorizam, trocando momentos especiais, como conversar com as pessoas que você ama, fazendo bem ao próximo, coisas que alegram seu coração, e trocam tudo isso por coisas que não agregam em sua vida. Tantas coisas, dando ouvidos até pessoas que têm um ar de negativismo diante as coisas, até mesmo com programas de televisão. E você perde o tempo precioso que Deus te deu, de você descobrir quem realmente você é. Mesmo que muitas vezes precisamos restaurar esse nosso ser, tirar essas amarras, e precisamos crescer na presença de Deus.